Dando sequência ao nosso curso de SQL, né, no tema de gatilhos, vamos ver alguns tópicos referentes a gatilho. Iniciando aí por sequência de execução. Nós vimos já como criar gatilhos de insert, update e delete. E nós vamos observar agora que podemos criar vários, na realidade, podemos criar vários gatilhos de insert, vários gatilhos de delete ou vários gatilhos de update na mesma tabela, né? Não é obrigatório que você crie apenas um gatilho de cada tipo, tá? A sintaxe permite que você crie múltiplos gatilhos de cada em um mesmo evento, tá? Em uma mesma tabela, em um mesmo evento. Então, se você pode criar mais de um gatilho de cada evento, isso cria a ideia da sequência de execução dos gatilhos, né? Se você tem mais de um, quem vai ser executado primeiro, né? Então, a colocação padrão, a programação padrão do SQL é que ele vai fazer a execução dos gatilhos pela sequência com que eles foram criados, tá? Então, ele sempre vai fazer na sequência de criação. E aí, em algum momento, você pode querer controlar essa sequência, né? Para você não, se você quiser alterar a sequência, não precisar de excluir todos os gatilhos e reinserir. Então, há um comando, né, que permite você controlar a sequência de execução. Vamos, para visualizar esse exemplo, vamos criar uma tabela e vamos colocar nela 4 gatilhos, né? O Thank 1, Thank 2, 3 e 4. Esses 4 gatilhos serão acionados na ordem em que foram criados. Vamos criar nessa ordem, 1, 2, 3, 4, e eles vão ser acionados exatamente nessa ordem. Quando você quer alterar a execução do gatilho, por exemplo, para que você pegue o gatilho 4 e coloque na primeira posição do evento insert, aí você vai rodar esse comando, esse stored procedure, que é o stored procedure que altera a ordem de execução do gatilho. Então ele tem algumas opções, né? Você pode estabelecer o primeiro gatilho a ser executado, o último gatilho a ser executado, e com isso você consegue controlar, digamos assim, a ordem de execução dos gatilhos. Então estou colocando aqui o gatilho 4 para ser o primeiro e o gatilho 3 para ser o último, tá? De forma que a sequência de execução vai ser modificada. Para podermos testar esse comando, vamos criar aqui uma tabela. Criar aqui uma tabela pessoa. E vamos criar os 4 gatilhos, né? O primeiro gatilho de insert. Ele simplesmente vai fazer um print na aba de mensagem do nome teste1, tá? Com isso a gente vai conseguir visualizar a sequência de execução. Então criei aqui o primeiro gatilho. Vou criar os demais gatilhos. Gatilho 3 e o gatilho 4. Então cada um vai colocar teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. Vamos rodar esses gatilhos aqui. Rodar um de cada vez. Acho que ele não aceita rodar vários porque ele não estabelece a forma de execução. Então vamos atualizar aqui a informação. Pessoa, gatilho. Tenho aqui meus 4 gatilhos criados na tabela pessoa.
Ok? Então, eu tenho aqui o meu ambiente, onde eu consigo validar a execução. E aí eu vou inserir aqui uma informação na tabela pessoa. Tá? E aí os gatilhos serão disparados. Pronto. Ele disparou os gatilhos exatamente na ordem que eu criei. 2, 3, 4. Tá? E agora vamos mudar a ordem dos gatilhos e depois observar novamente a sequência. Então, o gatilho 4, eu quero que seja o primeiro. Tá? Então, na hora que eu alterar o 4 para o primeiro, vai ter que vir aqui 4, 1, 2, 3. E o gatilho 2 vai ser o último. Aí vai ficar 4, 1, 3, 2. Tá? Então, vamos rodar esse aqui que vai estabelecer o gatilho 4 como o primeiro. E vamos rodar novamente, estabelecendo que o gatilho 2 é o último. E aí inserimos uma nova informação na tabela. E aí eu observo que realmente houve a mudança na execução dos gatilhos. Né? O primeiro foi o gatilho 4, depois o 1, o 3 e o 2 foi o último. Tá? Então, com esses dois comandos aqui, nós mudamos a sequência de execução dos gatilhos. Tá? Então, sempre que você tiver mais de um gatilho do mesmo tipo, você pode mudar a execução dos gatilhos, tá? Você pode mudar a execução dos gatilhos, usando esses comandos aqui. Muito bem. Vamos agora ver o outro tópico, que é o gatilho instead of. O gatilho instead of faz com que o SQL execute as ações especificadas no gatilho sem executar a ação que o acionou. Né? Então, se você tem, por exemplo, um gatilho de instead of no evento de delete, isso aí vai fazer com que você diga para o SQL Server que, ao invés de ele fazer o delete, ele não vai fazer o delete e vai rodar apenas o gatilho. Tá? E aí o gatilho vai fazer a operação que você quer. Tá? Mas a operação originária ela não será executada. Então, na realidade, o gatilho delete é um gatilho de substituição de operação. Ele substitui a operação padrão do evento pelo gatilho. E o gatilho comum, vamos chamar assim, é um gatilho que complementa a operação padrão. Então, quando eu crio aqui um gatilho de delete, né, o instead of delete, no evento de delete, a exclusão do registro não será executada mais. Né? Não será executada. Ao invés disso, ele vai rodar apenas o que está no gatilho. E aí eu posso fazer o que eu quiser lá no gatilho. Né? Então, vou criar aqui um gatilho delfunc. Né? E esse gatilho vai apenas enviar uma mensagem para a aplicação, né, que houve uma tentativa de exclusão. Né? A deleção não será executada, não será efetuada, né, porque ele é um gatilho instead of. Então, vamos pegar aquela tabela de pessoa, que nós recém criamos o arquivo o gatilho insert, e vamos criar aqui, naquela mesma tabela, um gatilho de delete. Né? E nesse gatilho apenas vou gerar um raise erro, de operação inválida. Executei aqui o gatilho. Vamos atualizar minha lista de gatilhos. Temos agora aqui, ó, tem pessoa delete. E vamos tentar fazer aqui uma exclusão. Né? Delete from pessoa, where código pessoa igual a 1. Né? Vamos tentar excluir esse primeiro teste aqui que nós fizemos. Tá? Ok? Então,
rodei e o que apareceu foi operação inválida. Observe que eu não fiz nenhum rollback para cancelar o delete, né? Não fiz nenhum rollback e quando consultarmos, a informação da pessoa 1 ainda está lá. Tá? Então ele realmente não executou o delete, né? Nos gatilhos onde você faz o rollback, a operação na realidade ela é executada e depois você descarta ela, uma vez que você descartou a transação. No gatilho instead of, a operação original do gatilho ela não é executada, né? Ele executa apenas a operação do gatilho. E nesse caso a operação do gatilho apenas mostrou uma mensagem. Ok, então finalizamos aí o gatilho instead of. Muito bem, seguindo aí na sequência dos comandos de gatilho, né, eu tenho a possibilidade aí de desabilitar ou reabilitar gatilhos, né? Então, observe que uma vez que eu criei esse tpssoa_delete, eu não consigo mais excluir dados dessa tabela. Se eu quisesse excluir, eu teria que apagar o gatilho, não tem como, ele não vai permitir mais exclusão, porque não é nem que ele não vai permitir, ele não vai mais realizar a operação de exclusão. Uma vez que eu liguei um gatilho instead of delete nele. Então, uma forma de eu conseguir fazer uma exclusão, caso eu queira, é eu desabilitar o gatilho. Então, eu tendo direito de desabilitar o gatilho, na minha sequência de direitos, eu posso ir lá e desabilitar o gatilho e reabilitar. Então, há uma sintaxe, né? Há uma sintaxe para desabilitar, né? O disable trigger e o nome do gatilho. É um comando que altera a tabela, então você tem que ter direito de alteração em cima desse objeto do banco de dados, que é a tabela pessoa. E eu estou aqui desabilitando o gatilho. Desabilitei. Vou atualizar aqui a visualização. E vou observar, não atualizei ainda, tá? Vou observar aqui, ó, o ícone. Observa agora que o ícone tem uma seta para baixo, indicando que esse gatilho foi desabilitado. Então, com isso, ó, uma vez que o gatilho instead of delete está desabilitado, eu consigo fazer a exclusão, tá? E a pessoa 1 não está mais cadastrada, né? Fiz a exclusão e aí eu posso reabilitar o gatilho. Reabilitar o gatilho. Atualizar aqui. Subiu a setinha vermelha para baixo, tá? Indicando que o gatilho agora está ativo. Beleza? Então, acabamos de ver aí parte de reabilitação e desabilitação de gatilho.